O pior naufrágio é não partir. Citação ao Almir Klink. Jefferson, qual a maior decepção da sua vida que você partiu do porto que você já estava estabelecido, estava confortável, mas quebrou a cara? Eu acho que foi não ter vindo aqui antes. Aí... Boa, começou bem. Não, receber um convite como o teu é muito bacana e que bom que eu peguei o barco na hora certa, a gente está aqui conversando. Jefferson, ex-secretário de Comunicação do Estado de Santa Catarina, jornalista, afiliado à Rede Globo, inclusive, né? 25 anos aproximadamente, e tudo que é pepino bom e ruim, esse cara pegou nas mãos no auge, vamos dizer assim, da televisão brasileira, quando ainda não tinha vindo o advento do marketing digital. Jefferson, você saiu, né, desse canal típico de comunicação no momento certo, você acredita na sua vida? A transformação está rodando, né, Dal Bosco, mas eu acho que eu peguei uma parte boa, né, da televisão, da comunicação mais tradicional, mais convencional, né, jornal impresso, televisão com grande audiência, né, com grande penetração, né, e eu acho que foi bacana, isso acaba moldando o profissional, acaba permitindo que a gente entenda melhor o mundo, tem experiências que agora levam a gente para novos caminhos que estão surgindo, né. Jefferson, e qual foi o ponto de maior realização da sua vida até o momento, seja pessoal, seja profissional? Cara, é muito amplo, mas eu acho que sim, construir uma carreira sólida, né, no mercado competitivo, como é a televisão, afiliada da Globo, ser convidado 2 vezes para trabalhar na Globo, né, e tu recusar um convite desses, eu acho que assim, eu acabo deixando um legado para os colegas jornalistas, né, para as pessoas que trabalharam comigo e para, de alguma maneira, pessoas que vêm de uma origem humilde também. Eu não sei se eu te contei outra oportunidade, mas eu fui fazer faculdade de jornalismo, eu já era apresentador de televisão há 15 anos. Né? Então, assim, essa eu não sabia. Tu ser um profissional que está inspirando os colegas, está orientando os colegas, editando o que vai para o ar, sendo reconhecido pela Globo, sem ter ainda a formação básica. Na época tinha uma cobrança, né, de ter o canudo embaixo do braço. Hoje em dia não. Né? Hoje o comunicador é um profissional com um escopo mais amplo, né? Mas naquele momento fazer televisão exigia que tivesse determinada formação. E daí, como eu te falei, ter superado essa barreira, eu acho que para mim deixa um legado bem importante. Você participou na época que a televisão tinha o seu auge e, ao mesmo tempo, por este fato, era um puxar de tapete atrás do outro, né? Não especificamente Rede Globo, mas independente da emissora, porque todo mundo queria estar lá. Ou seja, não existia a rede social que nos dava a projeção. Então, a televisão típica, o rádio típico, era o intermediário para você alcançar a visibilidade na sua marca pessoal, vamos dizer assim, no mercado. Tentativas de puxada de tapete eram frequentes, ou porque você tinha um cargo diretivo, de certa maneira, estava mais protegido? Ou quais foram os momentos que você sentiu maior pressão na sua vida profissional, Jefferson? E para quem, inclusive, nos acompanha aqui, possa dar aquele clique assim, caramba, isso está acontecendo comigo agora, nesse momento, dentro da empresa, e eu não tinha percebido. Dal Bosco, eu acho que a pessoa que está vendo o programa agora tem que prestar atenção no seguinte, puxada de tapete não é um mérito ou um demérito da televisão. Não é um mérito ou demérito do marketing. É uma situação que o ser humano está sujeito a todo momento. No tempo das cavernas, o cidadão chegava com um pássaro mais bonito que o outro, a caça mais bonita que o outro, maior que o outro, despertava um ciúme, despertava uma inveja. Né? Então, assim, brilhar, eu acho que é uma coisa que incomoda as pessoas. Você ter brilho, ter luz própria, você provocar algum tipo de encantamento nas pessoas, gera um ciúme, gera uma insegurança. Né? Por quê? A pessoa se sente menosprezada, diminuída, né? Isso é inconsciente, isso é uma coisa que não foi intencional, eu não quis menosprezar a pessoa, mas ela viu dessa maneira e ela me viu como uma ameaça, te viu como uma ameaça. Então, essa questão mais sociológica, né? Talvez mais comportamental, é que determina essa puxada de tapete. Né? Ela está no meio corporativo muito forte, mas ela é inerente ao ser humano. Bacana. E dentro desse foco, né, porque vivíamos, principalmente quem nasceu em geração Baby Boomer, X e Y, vem de gerações ultra competitivas. Eu costumo dizer que na época que a gente estava no colégio, a pirâmide etária do Brasil
Brasil, México, países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, era típico aquela base muito grande, muitas crianças, né? E diminuía muito para o topo, diferente na época da Europa, que já tinha aquele meio, né? E também terceira idade um pouco mais inchada. Aquela criançada que a gente brincava na rua juntos, né? Eu digo que a gente não A gente tem a mesma faixa etária, né? A gente andava em bando, né? Em cada esquina eram 10, 15 crianças. Essa galera, Jefferson, hoje em dia está nos 30, 40, 50 anos. Então essa massa veio concorrer também no mercado, todo mundo ao mesmo tempo. É a chamada briga de foice no escuro. Então nós viemos de uma geração que era muito competitiva e quem tinha acesso à informação era diferenciado. Hoje a gente tem, né? Você seja classe C, B, A, daqui 2, 3 cliques no celular, todo mundo tem a mesma informação. Agora na nossa época não. Tínhamos Barça, Almanac Abril, aquela fita cassete. A maneira de adquirir o conhecimento era diferente, né? Você lembra as fitas cassetes da Editora Globo? Com aulas de inglês. Exatamente, na revista Seleções, na clássica. Então quem tinha informação era rei ou rainha, como eu costumo dizer, inclusive em muitas palestras que eu faço nesse sentido. Isso fez com que viéssemos anos mais tarde, 20, 30 anos depois, no mercado de trabalho, com esse mesmo core, ultra competitivos, mas com uma dificuldade muito grande ainda de partilha de informação. Quando a gente olha para filhos, sobrinhos, netos, né, a garotada, hoje em dia tem muita facilidade em compartilhar tudo. A gente não teve isso dentro da nossa carreira. Você tem filho? Não. Zero. Tem 2 enteadas, na verdade. Enteadas, né? Isso. Né? Na convivência com elas, o que você percebe de maior diferença entre as nossas gerações e para a geração Z e Alpha hoje em dia, em termos de aspecto, né? E como é que eles vêm para o mercado de trabalho? O acesso à informação está mais fácil, tu resumiu bem, as pessoas têm essa possibilidade de buscar informação a todo momento. Na nossa época não é tão passado assim, mas tu tinha um professor que era referência, tu tinha um instrutor, o chefe escoteiro que era referência, tu tinha pai e mãe que era referência. Então as referências, as fontes de informações, embora tivesse livro e tudo mais, eram menores. Agora a informação está diluída, todo mundo busca e pode encontrar, basta querer, né? O que dá para virar uma chave de uma geração para outra, Calbosco, o que dá para virar a chave de uma geração para outra, me parece que é a maneira como as pessoas acessam a informação. Ou seja, antes a pessoa estava aberta e tinha uma hierarquia, né? Eu vou falar, prestem atenção. Hoje tu tem que convencer, tu tens que gastar saliva para convencer a pessoa. Então, assim, o moleque hoje ele tem acesso à informação, ele ouve, o olhar dele é muito seletivo, é muito superficial, me parece muito superficial, porque eles prestam atenção rapidamente em tudo, mas não tem a profundidade que talvez a gente teve. E quando tens que convencê-lo de um fato importante, tem que gastar mais saliva, tem que se dedicar mais. E na nossa época não, como era uma questão hierárquica, prestem atenção que isso que é importante. Então, para mim são 2 mudanças bem claras nessas gerações, né? O acesso à informação e a maneira como a pessoa se dispõe a aceitar ou não essa informação. Mais questionadora agora, na nossa época mais cordata, né? Jefferson, muito interessante essa questão da liderança multigeracional, né? E hoje você, como um gestor referência na área de marketing, né, na iniciativa privada, tem esse desafio frequente dentro da companhia. Ou seja, trabalhar ao mesmo tempo com baby boomers e trabalha com geração Z. E se não bastasse, a partir do ano que vem, a Alpha entra no mercado de trabalho porque faz 14 anos, então entra como menor aprendiz a partir de 2024. Então, pela primeira vez na humanidade, eu costumo dizer que, a partir de 2024, um gestor terá 5 gerações para liderar. Baby Boomer, X, Y, Z e Alpha. Isso nunca aconteceu na história, porque também a expectativa de vida aumentou, o Baby Boomer ainda está no mercado de trabalho, muitos deles. E aqui vem a questão. Como hoje liderar e inspirar diferentes gerações? Porque cada uma tem a sua mania. Cada uma quer o seu protecionismo, cada uma tem a sua visão, cada uma tem uma expectativa. Apesar de que, no fim das coisas, todo mundo quer sobreviver, todo mundo quer, de alguma maneira, se sentir vivo e ter também seus prazeres. Mas como é que a gente pode liderar gerações diferentes hoje, dentro de um negócio, se são tão distintas?
São 2 pontos, na minha visão, não sou especialista, mas dois pontos que me movem. O primeiro deles é o entendimento, que tu falou bem, assim, cada um tem um perfil, né? E tu tem que saber o que move uma pessoa, o que move outra, né? São ambições diferentes, são visões de mundo diferentes, são entendimentos diferentes. Mas para mim o principal tem a ver com a postura da liderança. Papo reto. Papo reto, ou seja, tu vais falar com o baby boomer, tu tem que falar a real para ele, tem que dar a real para ele, não pode enrolar o cara. Da mesma forma, o guri mais jovem. Então, tens que ser assertivo, tem que ser franco, tem que ter uma liderança que por mais que não goste, por mais que não concorde, por mais que não aceite muitas vezes, mas o papo é esse, né? Acho que não dá para tentar florear, ou tentar enganar, ou tentar iludir, imaginar que tu vai mobilizar todo mundo com o mesmo argumento. Não é isso. Mas tu tem que dar a real para todo mundo. Gente, estamos indo para cá, o caminho é esse, o desafio é esse, o cenário é esse. E alguns vão se aceitar, algumas gerações vão se adaptar melhor ou não, por conta de cultura, mas não dá para imaginar que se tu não fores absolutamente franco, as pessoas vão compreender e vão se engajar. Não basta se dizer como líder, né? Mas tem que ter uma postura, né? E tem que ser percebido, né? Como líder de fato. Eu digo que é muito bacana eu ter no meu crachá que eu sou líder de área. Mas se aquela equipe, se aquele time, se as diferentes gerações, né? E percepção hoje em dia muda o jogo. Percepção é uma coisa que eu falo muito, né, Dal Bosco? Porque não importa o que tu faz, importa o que as pessoas percebem. Tu te esforça pra caramba no teu trabalho. Se o teu chefe não percebe o esforço, não adianta nada. Tu te esforça pra caramba na família, tu corre, tu cobra o escanteio, vai cabecear, chega final de semana, tu é esquecido, tu é relegado. Então, percepção muda tudo nos relacionamentos profissionais, no relacionamento pessoal. Porque se o esforço que tu faz não é compreendido por quem está do outro lado, não vai converter, não vai reverter, não vai construir nada. Percepção, para mim, das equipes que eu trabalho, eu sempre falo muito isso. Não importa o que tu faz, importa o que as pessoas percebem. Isso vale para bons profissionais, mas vale também para maus profissionais. Alguns criam um personagem, mas a percepção da equipe acaba sendo a verdadeira. Jefferson, foram 25 anos dentro de televisão? 25. Rede Globo? Sim. Você trabalhou com várias pessoas talentosas, sem dúvidas, né? Sem dúvida. Só que dentro dessa sua trajetória profissional, haviam 2 perfis, provavelmente. Os talentosos e aqueles que não tinham tanto talento, mas eram ultradisciplinados, né? E focados, obstinados, vamos dizer assim, para alcançar aquele sonho de vida ou uma realização pessoal ou profissional. Quem que ganha o jogo, né, na própria perpetuação da sua marca pessoal dentro do meio tão competitivo como é a televisão? O talentoso ou aquele obstinado que não tem tanto talento assim? O ideal seria ter um mix, uma mistura dos dois, né? Como não tem, Dal Bosco, eu acho que... Ser um pouco de Cristiano Ronaldo obstinado com o dom de um Neymar, Romário, por exemplo. Ou Romário. Que era brilhante. Eu acho que o ideal seria um mix, né? Como isso não é possível, eu acho que a gente tem que entender, como gestor, onde as pessoas se encaixam melhor. E, de novo, dar a real para as pessoas. Em televisão, eu tinha que, muitas vezes, recrutar o cara que ia apresentar o telejornal. 5, 10 repórteres, todos ambicionando apresentar o telejornal, porque é o momento mais solene, é o momento que tu tá... Que a mãe fala assim, meu filho tá apresentando o jornal, daqui a pouco vai ser o William Bonner, né? Então, como é que você escolhe o profissional? Com certeza, olhando a singularidade de cada um. Tu vai pensar e também entendendo qual é a expectativa daquele cargo. Eu ser um bom repórter não quer dizer que me credibiliza para ser um bom apresentador. As pessoas não entendem isso. Daí tu tem que explicar. E muitas vezes não vão entender. E muitas vezes vão sair da empresa. É aquele sargento que, se você muitas vezes eleva a capitão... Ele não funciona. Ele não funciona. Era preferível ter deixado ele a vida inteira como sargento. Que ser um excelente sargento, vai performar muito bem. E inspirar muitas pessoas. As carreiras em Y, né, Dal Bosco? As carreiras em Y. Então, ou tu vai para a gestão, ou tu vai te tornar um especialista, um super especialista reconhecido por isso, né? E muitas vezes o cara não entendia isso e queria seguir uma carreira para ganhar mais. E às vezes ele não tem habilidade para cumprir aquela função. No caso dos 2 caminhos, eu sou o cara focado. Então, eu te falei, eu comecei, eu não era jornalista formado, eu comecei a trabalhar manhã, tarde e noite. Eu comecei a olhar o que estava sendo feito, comecei a aprender, comecei a reproduzir, e fui ler, e fui pesquisar, e quando eu vi, eu acabei
gerente de jornalismo da afiliada da Globo aqui em Santa Catarina. Quando eu vi, eu estava nas principais coberturas, né, cobrindo os principais fatos aqui do sul do Brasil. E quando eu vi, eu estava como secretário de comunicação do estado de Santa Catarina. Um cara que até, quando começou a carreira, eu não sabia para onde ia, estava meio sem rumo. Mas eu escolhi um caminho, mergulhei e fui. Manhã, tarde e noite, consistência te leva para frente. Eu não sou jornalista brilhante, nunca fui, nunca tive essa ambição. Mas eu tinha colegas com esse perfil e eu colava neles e o nosso trabalho junto é que levava para frente. Eu trabalhei alguns anos dentro da área política, você também, e eu digo que quem nunca teve a oportunidade, não quero dizer que tenha que ficar lá, mas se teste em algum momento da sua vida para entender o que é o humano na sua melhor e na sua pior versão. O que mais você aprendeu como ex-secretário de comunicação? E aqui eu digo, não em termos técnicos, mas em termos relacionais, soft skills. Primeira coisa que tem a ver com o que tu disse política é uma faculdade, é um MBA concentrado, seja por 1 ano, por 2 ou por 3. Para a vida, né? É uma faculdade para a vida. Você aprende sobre relacionamento, você aprende sobre estratégia, você aprende sobre marketing, você aprende sobre comunicação em público. Então, a política, ela te molda, ela de alguma maneira, ela te empacota de uma maneira mais consistente, ou pelo menos passa a ter uma visão mais ampla das coisas. Esse ponto para mim é importante. O segundo, ele tem a ver com o ser humano, né? E embora isso ocorra em qualquer ambiente, não é exclusivo da política, as pessoas traem. As pessoas traem, né? E isso, na política, é muito evidente, né? Tu combinou uma coisa com o deputado, né? Tu acertou tal coisa com o deputado. Saiba que em algum momento, por outro interesse, por uma outra conversa que ele teve com outra pessoa, isso vai mudar. Né? E não dá para sofrer com isso. Se tu entende esse cenário também, tu entende como te comportar nele. Tu não vai levar como uma ofensa pessoal, né? Mas isso é um aprendizado. Eu vou para uma conversa, eu vou para uma negociação, eu vou para uma assembleia, eu vou para uma votação na Câmara de Vereadores ou na Câmara dos Deputados, eu sei que tem interesses jogando aí, muitas vezes contrários ao meu. É o mundo VUCA, que se fala muito hoje, né? O mundo VUCA e BANI, mas na política isso já existe há décadas. Eu costumo dizer muito isso a respeito de mundo VUCA. Eu falei assim, mas você já trabalhou na área política? Não, Dom Bosco. Eu falei assim, mas esse mundo VUCA já existe volátil, né? Onde a palavra muitas vezes não tem profundidade, já existe há décadas. Não só décadas, né? O Fio do Bigode morreu. Exatamente. Leia Maquiavel, leia entre outras obras. Vai entender como funciona o ser humano, né? Maquiavel, ele diz, ele não está falando, ele está falando príncipe, ele está falando, orientando o príncipe não sobre a política, ele está como é que as pessoas funcionam, né? Como é que o ser humano entende as coisas, como é que ele se comporta, né? Como um movimento de uma liderança vai ser interpretado por um súdito, né? Que era o caso da Idade Média lá. Mas, enfim, ter essa visão mais ampla, né, e desapegada das coisas te faz transitar de uma maneira mais tranquila no ambiente político e no ambiente corporativo também. A gente está falando de traição, a traição ocorre na política, mas ocorre nas organizações. E se eu não sei disso, se eu não compreendo isso, eu imagino que é uma corrida de flower power, eu vou ser atropelado. Eu não vou entender os movimentos que eu estou fazendo na organização e vou ficar pelo caminho. Espetacular essa sua fala, porque quando eu vejo as pessoas julgando o Congresso, e não só os brasileiros, o seu, mas também outros países, acabam achando muitas vezes que aqueles políticos são alguns ETs que foram colocados lá. Mas nada mais é do que um espelho da sua própria sociedade. É verdade. Eu costumo dizer, quando eu chego num país novo para morar ou para me interessar dentro daquela, né, eu estou fazendo meu plano como nômade digital pelo mundo e quero entender ainda mais aquela cultura, tem algumas atitudes muito simples que eu faço, né? Primeiro, ver as discussões políticas que estão acontecendo naquele congresso, naquele senado, naquele reinado, naquele momento, e aí a gente já consegue ter uma boa base das polarizações dentro daquele país. Eu vou numa partida de futebol, geralmente num país logo que eu chego, porque ali você vê o ser humano na sua versão longe, geralmente da esposa, ou do esposo, e tudo que tem que descarregar, ele descarrega ali para o juiz, e dando aquele exemplo para o filho ao lado, e aí você também vê a forma de entrada no estádio, de saída do estádio, de organização, etc. E aquilo o lixo.
o lixo, aquilo é um resumo também de como é que funciona a sociedade. Por exemplo, você vai numa partida de futebol americano do Yankees, no Bronx, né, em Manhattan, ou em Nova York, melhor dizendo, aquela organização, você sai na boa, né, vai na boa, e lá vai. Agora, dependendo do local no Brasil, você tem medo de levar um afilhado, um filho, seja lá o que for. Então, são algumas atitudes que eu tomo quando eu quero conhecer um pouco mais como é que funciona a cultura daquela região. E este link que a gente faz pela política, muito interessante a sua fala, porque nas empresas não é diferente. Só que de outro modo apenas. Parece que não tem... A gente vê a política de forma muito distanciada, né? E as pessoas, os bandidos estão lá, os políticos estão lá, né? Na empresa são pessoas que tomam um cafezinho, que tu conversa, que troca uma ideia, né? E tu não consegue imaginar muitas vezes que aquele cara é o teu algoz, que é o teu inimigo, que é o teu adversário, né? E que está fazendo maldade pelas costas, né? Então, de novo, a gente olha para longe, julga, avalia, criou uma imagem, uma percepção de novo a respeito da política, mas não tem talvez a mesma percepção, não tem o mesmo entendimento a respeito das organizações. Se eu tenho essa noção, e de novo, não é para se fechar, não é para se travar, mas é ter a compreensão, saber como transitar, entender de onde vêm os desafios, entender quem é o inimigo, quais são as barreiras que vão criar, qual é a adversidade, tu vai transitar. A política é uma demonstração, como você falou, de uma sociedade. As empresas também são, as ONGs também são, o futebol também é. Então, essa soma, assim, esse olhar mais amplo sobre as coisas, mais curioso sobre as coisas, que ajuda a gente entender como é. Eu acho que tem uma coisa, Dal Bosco, que me levou para uma carreira, que é a curiosidade. Então, eu sou uma pessoa que olho, percebo, eu entrei aqui no estúdio, estava olhando a Blackmagic, a câmera que está posicionada. Primeiro aspecto eu olhei como é que está o chroma key lá no fundo, do outro lado, o estúdio. Então, eu chego, faço uma primeira impressão, mas eu estou curioso, fui ver o cabeamento que eles usaram, fui entender. Isso, na verdade, eu acho que as pessoas deviam ter com relação à vida. Eu chego no mercado público de Joinville, mais que pedir o chopp, comer alguma coisa e ouvir um pagode de vez em quando, eu tenho que olhar as pessoas, perceber elas com curiosidade, com atenção. Isso vai me trazer informações que muitas vezes alguém relatando não vai conseguir expressar. Até que, enfim, encontrei um estranho no mundo como eu, então. Porque, por vezes, quando vou para Disney, por exemplo, as pessoas adoram, claro, que estão com você, andar montanha-russa, ver os espetáculos. Quando está todo mundo se divertindo nesse tipo, o que me dá prazer são outros aspectos. Eu estou lá embaixo de uma máquina olhando como é que funciona, eu estou vendo como é que é o atendimento, eu estou vendo como é que eles trataram aquela criança chorando, ou alguém que deixou cair a pipoca ali e, putz, perdi, né, uma pipoca no Disney, mais R$100, né, vamos dizer assim, convertendo já. E não existe aqui o certo e errado, mas existe no sentido assim, caramba, para mim não pode ser só aquele espetáculo. Eu tenho que ter uma visão holística e sistêmica dentro disso, e isso me dá muito prazer, porque é uma maneira como eu acredito que eu evoluo dentro desse processo. E você vai nessa mesma linha, pelo que percebi, Jefferson. Ou seja, entender o cenário nos dá até muito mais segurança para dar o próximo passo. Eu tive em Goiânia algumas semanas vendo automobilismo, Stock Car, né? Meus colegas, meus amigos, todos apaixonados por automobilismo, prestando atenção no Rubinho, as máquinas, a prova, entendendo todo aquele circo, né? Eu, por outro lado, curtindo a companhia, a amizade, a experiência, né? Mas eu estava olhando o autódromo, eu estava olhando a transmissão de televisão da Bandeirantes, como é que era o uplink que os caras estavam usando, onde é que os repórteres estavam posicionados. Eu fui no bar para ver como é que era o atendimento do bar, fui comprar um boné, a camiseta, o modelo de negócio que tem por trás. Então, essa curiosidade, esse olhar, talvez de estranhamento sobre as coisas, leva a gente a ter uma compreensão diferente, né, Dal Bosco? Eu não sou lá focado em jornalismo, eu sou focado em pessoas. Eu sou focado em experiência, eu sou focado em entender como as coisas rodam, e isso me leva a fazer escolhas melhores. E eu acho que as pessoas precisam ter esse olhar, sob pena de tu mergulhar e daí ser massacrado pelo próprio ego.
O mundo roda conforme eu vejo, o mundo roda, as coisas acontecem conforme eu acredito, e não é assim. Você tem que ter uma compreensão um pouco maior para poder transitar. A gente falava quando estávamos nos preparando para sentarmos aqui em conjunto e começarmos o podcast, e junto com o Jefferson eu falava das minhas próximas viagens, né? Jefferson, quando eu faço minha programação, Brasil ou fora, geralmente eu vou conciliar, mesmo que se ela fosse de lazer, com algo que eu possa aprender. Eu não sou aquele perfil que adora ver aquela água batendo no pé, tomando água de coco em Cancún. Eu também não consigo desligar. Assim, a cabeça fica rodando. E para muitas pessoas, assim, nossa, mas você nunca consegue desligar. E aí vem o meu questionamento, mas isso é ruim? Porque é ruim se você divide muito, isso aqui é um trabalho maçante, pesado para mim, e isso aqui é lazer, duas coisas. Mas se você tem um estilo de vida onde não é o seu trabalho que faz a sua vida se moldar em função daquele trabalho, mas você define um estilo de vida para você, e o seu trabalho que se adapte ao estilo de vida que você escolheu, aí o seu jogo de vida começa a mudar. E as escolhas que você faz começam a lhe dar muito prazer. Enquanto as pessoas querem estar num ponto turístico em Manhattan apenas para tirar foto da Estátua da Liberdade, eu estou vendo outros aspectos que, para mim, vão ajudar na busca da minha própria excelência profissional e pessoal que eu quero ver. Mas por que ele construiu? O que inspirou ele ter construído essa estátua aqui? Como é que foi feito esse projeto? E para muitas pessoas isso é inadmissível. Só que elas não entendem que se há pessoas diferentes no mundo e que possam pensar diferentes, elas também podem se posicionar em termos até do que buscam de forma diferente. E que eu vejo hoje em dia ainda mais, principalmente nas redes sociais e com as polarizações, cada vez menos é aceitado você ser diferente daquele outro que está em busca do extremo. O ser humano, ele, nas cavernas ainda, a gente aprendeu, foi moldado a olhar o diferente para identificar um perigo ali, né? A gente via, a feição era diferente. Esse cara não é da minha tribo, esse cara pode representar algum risco e eu afasto ele, né? Então, hoje, eu tendo esse entendimento, eu olho para o diferente de uma maneira mais curiosa, mais aberta. Isso faz diferença. Eu morei quase todo o estado de Santa Catarina, da Bosco. Então, assim, e é uma aula de antropologia, uma aula de sociologia, porque Timbó Grande, na Serra, onde teve na região Planalto Norte, onde teve uma batalha da Guerra do Contestado, é diferente de Biguaçu, que é diferente de São José, que estão do lado, uma do lado da outra, né? Então, olhar, entender, compreender cenários faz toda a diferença. E quando tu fala de abrir o leque, assim, entender que o que eu faço ele pode conversar com quem eu sou, faz muito sentido, né? Porque acabou, eu acho, aquele momento de tu virar a chave, desligar, passar o cartão ponto às 6 da tarde ou botar o casaco na cadeira, ir para casa e tu criar um outro personagem. As coisas se cruzam hoje, o mundo está digital, ou seja, tu está no WhatsApp, tu continua, a tua vida ela está conectada uma coisa com a outra. Então, se você consegue conduzir de uma maneira próxima, é muito melhor. Eu costumo dizer o seguinte, se a única hora feliz da sua semana é a tal da happy hour, né, quer dizer que todo o restante do seu dia ou da semana é sad hour, né? É hora triste. Se você está apenas esperando para viver sábado e domingo, aí a gente tem que ajustar diversos pontos aqui, porque não sei se lhe contaram, mas você vai morrer. Só não sei quando, okay? Mas você vai morrer. E entender essa finitude, né, da nossa própria existência humana aqui, nos dá um senso de realidade de que alguma coisa precisa ser feita diferente do modo como nós fomos ensinados. Nós fomos educados por pais X, baby boomers, ou a geração perdida, alguns ainda para a geração um pouco anterior, né, denominada geração perdida. Eles não fizeram por mal, porque nós fomos educados que a verdade absoluta, porque era a única que existia, era ficar 30, 40 anos numa função e que seu sobrenome era empresa. Talvez 2 empresas no máximo na sua vida. E se você saísse, talvez, em casa, você tinha que se acertar das contas, vamos dizer assim. Jefferson, isso a gente vê hoje uma população
que chegou de profissionais com 40, 50, 60 anos, que por vezes construiu até uma segurança financeira ao entorno. Tem lá sua casa, inclusive, em condomínio, né? Aos olhares da sociedade, está super bem estável. Mas aqui dentro um vazio enorme, uma inquietação enorme e uma tristeza muito profunda que muitas vezes começam a nos levar para uma depressão. Isso é muito comum, nós vemos vários colegas nossos nessa mesma situação. E eu digo que a pandemia ela só colocou uma gota, né? Foi a gota d'água num oceano turbulento e um tsunami que já estava dentro, só que agora externou. Você observa esse mesmo cenário entre colegas hoje em dia da mesma faixa etária, ou de empresa, ou de segmento, que tipo, caramba, eles estão percebendo que a vida não é só aquilo a que eles foram educados e por serem baby boomers X e Y é muito diferente, é muito desafiador virar a chave com relação a isso. Ou até já perceberam, mas o medo, a crença limitante, o bloqueio os impede de ir para essa nova versão. Isso é muito evidente, Dal Bosco. As pessoas, me parece que construíram um pouco dessa solidez patrimonial, construíram uma carreira e agora pensa o que ela quer fazer de verdade, o que dá prazer para elas. Daí parece que tem um caminho contrário. E as pessoas um pouco perdidas, né? Para que lado eu vou, né? Alguns vão fazer um hobby, alguns estão tentando reconstruir a carreira aos 40, 50 anos de idade. Então essa angústia, essa mudança acaba gerando uma angústia ainda muito maior, né? Eu, por coincidência, ontem estava ouvindo o podcast do Joel J, ele entrevistava o Piangers. E o Piangers resumiu a situação que talvez é o que a gente está conversando aqui. Existem duas vidas. E a segunda começa exatamente quando você percebe que a primeira está acabando ou que acabou. Então, assim, o cidadão tem que passar por um trauma, tem que passar muitas vezes por um susto, tem que ver o final da carreira para daí começar a viver de fato. Não faz sentido, né? Então, essa reflexão ela é importante porque a gente está vendo as pessoas um pouco angustiadas, um pouco perdidas, né? E eu acho que tem a ver com essa provocação que tu falou, assim, é uma crise existencial, uma angústia que a pandemia ajudou a acelerar. Você e o Piangers foram colegas, eu acho, de mesmo grupo, Sim, né? Ele trabalhava no Patrola, ele era repórter nosso, fazia programa de... RBS, Isso. época de RBS. E eu acredito que o Piangers também veio do Pretinho Básico da Atlântida. Ele era nosso repórter. Em Florianópolis, trabalhava na Atlântida e fazia o programa que era o Patrola, que ia no sábado, final da manhã, às vezes no começo da tarde. O Piangers ficava em Floripa? Ficava em Floripa. Eu pensei que ele ficava no Rio Depois Grande. disso, começou a fazer o Pretinho Básico e acabou daí indo para Porto Alegre, morando em Porto Alegre, de onde construiu a carreira, se tornou conhecido da forma como é hoje, né? Jefferson, qual é o maior desafio que você já enfrentou na sua vida? Episódico, são vários, Dal Bosco. Eu acho que... Aquele que talvez você nunca contou, inclusive, né? Ou nunca teve, talvez, coragem até de expor e tipo assim, caramba, isso é um negócio que me incomodou por anos, né? Ou que eu levei muito tempo para me descobrir ou até para eu ter a coragem de desafiar, independente se quebrou a cara ou não. Eu acho que assim, tem um momento que mudou um pouco minha maneira de ver as coisas, que tem a ver com um período de empreendedorismo, né? Eu comecei com 16 anos e eu resolvi montar uma empresa de lanche. Eu era estagiário da Caixa Econômica Federal e servir lanche para os colegas, né? Vi uma oportunidade lá. Não deu muito certo. Mas o ímpeto continuava. Então, lá para os 22, 23, repórter da RBS, apresentador, coordenador de jornalismo da filiada da Globo, eu percebi uma oportunidade de investir no rastreamento por satélite. O que um cara que fez quatro cadeiras de administração vai montar uma empresa de rastreamento por satélite concorrer com o Autotrack, com empresas financiadas pelo Fittipaldi, né? Mas eu tinha aquele olhar de curiosidade, de encantamento e desejo de fazer. E o fato que tu passa por uma situação empresarial daí que tu basicamente tu vai à falência. Então, assim, um profissional de televisão no auge da carreira, construindo uma carreira, tenta dividir as atenções, não consegue, se frustra, se endivida. Então começam problemas familiares a partir daí, rompimento com amigos, questões financeiras. Esse, para mim, foi um ponto de inflexão. Eu percebi que as coisas têm que ser mais planejadas, têm que ser mais organizadas e não dá para fazer 5, 10 coisas ao mesmo tempo. Tem que escolher no que você é bom e focar no que tu é bom. E foi aí, eu acho que minha carreira começou a deslanchar.
passar por essa dificuldade sempre traz aprendizado. Então, para mim, é organização, planejamento, é entender melhor o cenário, estar capitalizado, ter um plano de negócio. Então, para quem vai empreender, isso é importante, mas entender que também tem um momento de desapego. Chega uma hora, tem que desligar a chave, vai para o outro lado, larga esse caminho que não é bom, vai para onde você pode fazer diferença e acelera. Isso, para mim, me projetou, me acelerou. Jefferson, há pouco nós falávamos a respeito de Maquiavel. Existe algum livro que marcou a sua vida até hoje? Se não foi um ponto de inflexão por causa daquele livro, ou de reflexão, mas que você lembra com muito carinho e tipo, caramba, aquilo se encaixou em determinado momento na minha vida, por quê? Eu gosto de Maquiavel, eu gosto da Arte da Guerra, mas tem uma biografia que eu gostei bastante, que era do Jack Welch, que era o CEO do grupo GE. Né? Ele reorganizou a General Electric. E por que é um livro importante para mim? Porque veio esse momento de transição. Então, assim, aquele momento de entender o que ele estava fazendo na companhia, como ele mudou a empresa. Ele dizia basicamente o seguinte, tens 10 colaboradores, né? Tu tem que premiar os 2 melhores, desenvolver os 6 intermediários e demitir os últimos, até o ponto que a equipe seja perfeita. Mas quando a equipe chegar perfeita, ainda vão existir 2 últimos que você vai ter que cortar, vai ter que mexer. Tem 2 empresas, tem uma empresa, ou você é melhor no segmento, ou você é a segunda melhor, ou você venda, se desapegue desse negócio. Então, são aprendizados que são do mundo dos negócios, mas que trazem uma referência para a vida, né, Dom Bosco? Tu tens que entender para onde tu está indo, qual é o teu caminho, sob pena de você ser mediano. Né? E não tem problema nenhum, às vezes, não ser o cara mais espetacular do mundo em alguma coisa, mas todo mundo tem um talento, tem que descobrir qual é o teu talento. Esse ponto, para mim, é importante. Eu costumo dizer, falando em demissão, que a pior coisa no ambiente profissional que eu gosto de fazer é demitir. Mesmo porque também representa uma falha minha. Porque eu contratei muitas vezes errado dentro desse processo e pode acontecer. Você, como diretor de televisão, como gestor de marketing, como ex-secretário de comunicação de Estado, ou seja, que passou por várias searas diferentes, qual foi a pior demissão que você teve que fazer? Eu demiti mais de 200 pessoas. Isso é uma carga. Então, uma carreira de 20 anos, tu ter que desligar uma equipe inteira, muitas vezes, é traumático. Né? E não é orgulho para ninguém isso, né? Mas todas foram feitas com respeito, todas feitas com carinho, todos entendendo uma estratégia da empresa. Eu era uma ferramenta da empresa naquele momento. Mas, para mim, o pior de tudo não foi a demissão, foi um feedback que eu precisei dar para uma colega que ela não compreendia determinadas coisas, era uma pessoa fragilizada e como tu chega nela, como tu fala a verdade para ela, como tu tenta movimentá-la sem ela compreender. Armada, toda na retaguarda. Então, assim, eu lembro até hoje, foi um feedback em 2002, né, de uma colega que trabalhava na TV Chapecó, e que me marcou. Assim, como sair dessa saia justa, como que isso vai levá-la para frente, como isso de alguma maneira vai gerar alguma transformação. Né? Eu te confesso que eu não tinha o entendimento, né, de gestão naquele momento, mas sim, a empatia me ajudou. Né? Então, falar com carinho, falar de maneira tranquila, falar de uma maneira verdadeira, leva as pessoas para frente. Então, mais até do que uma demissão, que foram várias e me incomoda até hoje, um feedback mal dado, um feedback mal orientado, tu não ter a conexão com a pessoa, tu não entender o impacto que tu provoca na vida dela, com certeza, para mim, é pior. Jefferson, provavelmente tem algumas frases que lhe inspiram dentro da sua trajetória brilhante profissional. Mas, para a gente encerrar esse programa aqui, existe a frase de algum autor, autora, né, algum esportista, que você lembre e que gostaria de citar e que tem conexão com a sua vida? Putz, cara, eu gosto de muita gente bacana, assim, mas eu não sou, eu gosto muito das mensagens em si, às vezes eu não guardo a frase textual. Quem, né? por exemplo, que lhe inspira?
Eu li bastante Paulo Coelho, eu li biografia de Charles Chaplin, que eu gostei, Steve Jobs. Então, assim, tem... Biografia de Charles Chaplin eu não sabia. É um livro pequeno, né? É um livro Escrito pequeno, por ele? Não, é autobiografia? Não. Tá. É um clandestino, né? Ok. Mas conta um pouco da história dele, o bastidor da vida dele, né? Mas eu acho que tem eu não vou falar de frase, talvez, ao Bosco, mas sim um pouco de uma visão de mundo, né? Que tem a ver com persistência e consistência. Então, se eu pudesse contribuir de alguma maneira, trazer algum tipo de conhecimento para quem está vendo a gente, é entender que a vida, que a carreira, é uma maratona. Tu não vai ter sucesso nos primeiros 100 metros, tu não vai ter sucesso nos primeiros 1.000 metros, nem nos 3.000 metros. Ela tem que ser vista de uma maneira mais estratégica, tem que levar as coisas de uma maneira mais consistente, né? Persistência e consistência. Tu luta arte marcial. Para chegar à faixa preta, tu levou tempo, é todo dia de treino, 2, 3, 4, 5 vezes por semana, passando de uma faixa para outra. E ainda estou na trajetória. E é esse o ponto, as pessoas não entendem. As pessoas, nessa geração agora, a gente está sendo educado a acreditar muito no hack, no resumo, no truque. Imediatismo. No truque, assim, faz isso e rapidamente você vai ter tal resultado. E às vezes não é isso. E precisa desapegar um pouco disso para poder avançar. Consistência e persistência, independentemente do caminho que você esteja, com certeza vai te levar para frente. Pessoal, estive aqui hoje com esse bate-papo fantástico, Jefferson Douglas, referência em comunicação, não só localmente, mas hoje no Brasil. Vou deixar inclusive o link dessa fera aqui na descrição no canal, aqui no YouTube, caso você queira acompanhá-lo lá no LinkedIn também. Jefferson, seja na câmera aberta, seja na câmera fechada, manda um recado para o pessoal que quiser lhe acompanhar, ou mesmo, se quiser fazer um elogio ou um recado para alguém que depois vai lhe ver de surpresa nesse podcast, fica à vontade. Tá, Bosco, primeiro, obrigado pelo convite, né? Tu sabe que é um privilégio, eu te sigo há muito tempo na rede social, aprendi muito contigo e que bom que a gente acabou se cruzando e teve essa oportunidade de trocar aqui, né? Quem quiser me seguir, minha principal rede é o LinkedIn, né? Jefferson Douglas da Silva, né? Lá eu falo muito sobre comunicação, gestão de crise, né? Que a gente tem esse problema. Vasta experiência. Pinta problema a todo momento, tudo que é carreira. E também reputação. Então, é o cuidado que eu tenho, o pacote que eu tenho, assim, eu procuro gerar algum conteúdo que agregue para as pessoas. É isso aí, pessoal. Jefferson Douglas, a fera da reputação e da comunicação. E aí você encontra ele, não só lá, mas também aqui no canal, porque este é o episódio completo. Mas logo estão vindo aí vários cortes com os melhores momentos que a gente teve aqui.